tá indo numa região que é meio que uma favela no Japão. O áudio tá diferente tudo porque eu não vou gravar com a câmera, por motivos óbvios. Não é muito legal gravar com uma câmera gigantesca por aqui. Essa foi uma gravação um pouco antes de entrar na região mais controversa do Japão. Nós estamos na região mais pobre de todo o Japão, que abrange o distrito de Shinsekai, famoso pela Torre Tsutenkaku, o distrito de Nishinariku, onde fica a favela de Kamagasaki, com diversos moradores de rua, principalmente idosos que não conseguem trabalhar e ao mesmo tempo não possuem dinheiro para aposentadoria. E misturado com isso temos o distrito da Luz Vermelha, bairro da máfia japonesa que expõe garotas em casinhas como se fosse um produto à venda. Vamos começar contando a história do bairro popular e turístico de Shinsekai e a partir daí vamos adentrando a história de Nishinariku e o distrito da Luz Vermelha. O bichinho tá com o pezinho gasto aqui, hein? Esse daqui é o Biliken. Eles passam a mão no pé dele pra dar sorte. E aí você vê que esse é o maior Biliken que a gente já viu até hoje. E você vê que o pezinho dele tá bem gastinho porque bastante gente passa o pé aqui. O que faz todo sentido com... Passa o pé aqui. Passa a mão. Passa o pé aqui. Faz bastante sentido, porque aqui tem bastante patinco, bastante coisa de aposta, de game center. Faz sentido ter um Biliken tão grande assim. Shinsekai nasceu para ser um distrito de entretenimento no começo do século passado. A torre de Tsutenkaku literalmente significa novo mundo e demonstrava o crescimento econômico japonês. Eu duvido, por exemplo, você ver essa foto e não lembrar de algumas cidades europeias. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, essa região foi deixada de lado e outros locais surgiram, como Namba e Umeda que exploramos nos últimos vídeos. Hoje em dia, Shinsekai tem essa atmosfera nostálgica e meio circense, com muito menos turistas que outras regiões da cidade e muito mais barata também, com alguns restaurantes bem interessantes inclusive, que a tornam interessantes para passear, bem diferentes dos outros dois locais desse vídeo. Restaurante de que você pesca o peixe. No Brasil a gente tem o Pesque Pague, que aí é um lago mesmo que você pesca. E aqui você tem um restaurante onde a temática é você pescar o peixe, entendeu? E aí no meio do restaurante tem um laguinho assim, tipo, tem um barquinho que você pode ir lá pescar e você come o que você pescou. Interessante. Mano, isso daqui é uma tartaruga, velho. O Saka tá me deixando triste, coitada da tartaruga. Vou virar vegetariano. Primeiro foi o polvo, né? Agora é a tartaruga. O polvo, agora a tartaruga. Isso é algo que tem acontecido bastante. Igual a gente mostrou ali atrás, tem um teatro, um kabuki, que é um teatro muito tradicional no Japão. E mostra que ele é muito antigo, mostra isso, mostra como eles estavam se esforçando para transformar esse bairro aí num bairro referência de entretenimento, de cultura. Agora eles também estão se esforçando e realmente está transformando o bairro. A ideia é que as coisas aqui são mais baratas, os aluguéis acabam sendo mais baratos também. Para turista é mais barato você vir para cá. Então está começando a atrair mais pessoas e isso está começando a atrair também empresas para construírem esse tipo de hotel novo e bonito. E tá começando a gentrificar o lugar. Essa parte aqui de Shinsekai, ela ainda não é tão pobre e tão complicada quanto o distrito que fica do lado dela, que é Nishinariku. Esse daqui é o Janjan Yokocho, uma ruazinha fechada com diversas lojas de roupa, restaurantes e também alguns jogos. Ele divide a região de Shinsekai de Nishinariku. E você repara o quão precário ele é, com algumas diversas lojas fechadas e preços muito baratos. Bem aqui do lado nós temos o distrito da Luz Vermelha e não tem como comparar com o Kabukicho, o bairro também da Yakuza, só que em Tóquio. Lá é todo iluminado com diversos turistas e restaurantes e claro, também tem a parte problemática que explicamos naquele vídeo, mas muito longe do que é a região de Tobita Shinshi. Aquele lugar ali dá medo, tanto é que a gente gravou escondidinho com uma câmera menor, porque eu fiquei com medo de tirar esse trambolho. O único negócio que existe ali são garotas de programa literalmente com vitrine nessas casinhas aqui. As ruas são vazias e os mafiosos circulam na região, que parece muito mais hostil para turistas assim. Se você saindo daquele lugar ali, você tem um lugar ainda mais complicado, que é essa parte de Kamagasaki. Se você pesquisar Kamagasaki no Google, não vai achar nada. O governo fez questão de apagar qualquer traço desse nome que ficou famoso no século passado para Airin. Mas a sua história vem após a Segunda Guerra Mundial, com moradias baratas para pessoas que perderam as casas. Como o Japão já estava se reconstruindo, havia sempre muito emprego, principalmente na construção civil.
A região sempre foi considerada complicada, com motins e brigas com a polícia. Mas quando a bolha imobiliária da década de 90 estourou, os empregos praticamente se extinguiram e hoje em dia vemos diversas pessoas por lá, mas principalmente idosos, homens que possuem algum vício, doença ou simplesmente foram abandonados pela família. Por isso, a nossa visão brasileira de favela é bem diferente dessa favela aqui. A gente mora em São Paulo e a gente não se sentiu nem um pouco próximo do medo que a gente tem em qualquer lugar em São Paulo. Isso é verdade. De longe. Tipo, não é um local perigoso. Sei lá, a gente também não ficou passeando com uma câmera grande pra ver se a gente ia ser roubado. Mas só que, claramente, é muito longe disso. É o ponto mais importante desse vídeo, de tipo, a gente tá mostrando e de fato, assim, são coisas muito boas. O Japão é um país de primeiro mundo, tudo mais. Não quer dizer que ele seja perfeito e sim, tem muita coisa ruim, tem pobreza, tem preconceito, tem prostituição, tem... Nós passamos por muitos locais bonitos e turísticos nessa viagem, mas eu também acho muito importante explorar a parte menos glamourosa de um país que é sim muito bom e que possui muitos problemas. Você pode dar um like para ajudar esse vídeo a chegar a muito mais pessoas e continuar explorando o submundo do Japão com a gente, no bairro mais perigoso daqui.